Olá, apaixonado pela literatura, tudo bem? Eu sou o professor Átila Almada. Sim, eu sou o cara da foto. Normalmente você iria me ver falando com você, hoje você vai apenas ouvir a minha voz. A qualidade do conteúdo não muda, mas nós estamos aqui no canal testando novos formatos para entregar sempre o melhor conteúdo. E aliás, se você gosta dos nossos conteúdos de literatura, não se esqueça, inscreva-se aqui no canal, ative as notificações e depois compartilhe o vídeo com seus amigos. Vamos divulgar boas informações por aí. O vídeo de hoje é vou usar um termo muito chique, um remake. Eu estou refazendo os vídeos sobre a obra Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Por que eu decidi refazer? Bom, porque os vídeos foram gravados muito lá no começo do canal e agora nós temos aqui uma qualidade melhor de áudio e eu mudei um pouquinho o formato, vai ser uma coisa mais sintética, vão ser 2 vídeos, não serão 4, para que você possa compreender a obra de uma maneira diferente da primeira, de uma maneira talvez mais objetiva. Você diga aí se ficou mais interessante a anterior ou essa, assista as duas, compare, mas a ideia aqui é trazer um conteúdo reformulado e sempre de qualidade para você. O Alto da Barca do Inferno é uma obra teatral, é uma peça de teatro, que foi fundamental não só para a literatura portuguesa, mas foi fundamental também para a história de Portugal. É uma obra que traz a sociedade portuguesa em destaque e em análise, como nunca havia sido feito antes. E por que nunca havia sido feito antes? Bom, nós precisamos entender algumas partes da história portuguesa, senão não conseguimos entrar de cabeça na peça e perceber a importância dela. Vamos voltar um pouquinho no tempo e entender então a história de Portugal. Bora comigo? Portugal foi um reino que se formou no século XII. O reino de Portugal se forma em 1139, é um dos últimos reinos europeus, numa época em que se formavam as monarquias nacionais após a queda gradativa do sistema feudal. Vale lembrar que na Idade Média, ou a Idade Média começa com a organização e a divisão da Europa em feudos, muito por medo dos ataques bárbaros. Esses ataques não existiam mais, estamos falando aí do século XII, só que havia um novo inimigo espreitando a região europeia, que eram os árabes, que queriam expandir o seu território, expandir os seus impérios para a Europa Ocidental. A Igreja Católica, sabendo disso e preocupada com isso, porque uma expansão de território árabe, caso os árabes vencessem, levaria a Igreja Católica à perda de influências não só religiosas, mas também políticas, uma vez que os senhores feudais e os seus feudos eram diretamente ligados à a Igreja Católica, para não perder as influências religiosas, políticas e sociais, implementa então as cruzadas, que recrutava exércitos, recrutava pessoas que, em nome da Igreja e da fé cristã, lutavam para barrar o avanço árabe em terras europeias. As cruzadas tiveram 2 resultados. Um, que foi o sucesso, né, elas conseguiram barrar esse avanço da conquista árabe na Europa, conseguiram afastar esse novo medo que agora rondava os territórios, e o segundo, as cruzadas acabaram com a estrutura que havia ali. As cruzadas acabaram com a estrutura feudal, porque onde as rotas das cruzadas se encontravam, começaram a se formar pequenas cidades, os chamados burgos. Dali vem o nome dos burgos, o nome burguês e burguesia, que eram os habitantes destes burgos. Essas cidades começaram a ruir com os antigos feudos, murados, fechados, e as pessoas passaram a transitar de uma maneira um pouco mais livre. Desses burgos e dos antigos feudos, em rearranjos, que não cabe discutir aqui, porque senão esse vídeo ficaria apenas histórico e a ideia é dar uma base histórica para a literatura, desses rearranjos dos antigos feudos começaram a se formar reinos, pequenos reinos, que depois se juntaram, formando as monarquias nacionais que deram origem aos países da Europa como conhecemos hoje. Isso já na chamada Baixa Idade Média, do século X, XI em diante. Portugal é um reino que se forma com as terras do antigo Condado Portucalense e com parte de terras cedidas pelo reino da Galícia. Aliás, a Galícia é uma região da Espanha que é até hoje fronteira com Portugal. E a primeira língua que se falava em Portugal, por conta desta influência ou dessa cessão de terras do antigo reino da Galícia, era o galego-português, que, digamos assim, era o avô do português que nós temos hoje. Era uma língua que tinha um pouco do galego e já elementos que se formavam
do nosso português atual. O Reino de Portugal foi fundado oficialmente no ano de 1139. No século XV/XVI, que é a época em que vamos nos centrar nesse vídeo, a época de Gil Vicente, Portugal já tinha aí uma história de mais ou menos 3 a 4 séculos, só que essa história nunca havia sido organizada. Na verdade, havia os documentos do reino, havia um arquivo histórico de Portugal na Torre do Tombo, em Lisboa, lugar que cedia, inclusive, o arquivo histórico de Portugal até hoje, claro que com construções adjacentes e muito maiores do que na época, mas esses arquivos ali no século XV, eles estavam à toa, eles estavam soltos, não havia uma organização histórica de documentos e de fatos do reino português, portanto, os portugueses ali não sabiam a própria origem, a própria história, isso era perdido, era falado, mas não era documentado. Até que o rei de Portugal, em 1418, nomeia um cara chamado Fernão Lopes para guarda-mor, ou seja, chefe da Torre do Tombo, chefe do Arquivo Histórico Português. E Portugal deve muito a Fernão Lopes, porque foi ele quem fez a primeira organização efetiva da história de Portugal. Ele reuniu todos esses papéis que tinham na Torre do Tombo, pesquisou outros, confrontou informações históricas numa época em que não tinha WhatsApp nem Google, então isso era muito mais difícil, e organizou tudo cronologicamente, didaticamente, toda a história portuguesa, desde a formação do reino até o momento presente, ou seja, ali até o século XV. Mas ele fez mais do que isso. Uma vez organizada a história, Fernão Lopes percebeu que era hora de divulgar essa história, ou seja, de mostrar a história para a população. Então ele escreveu as chamadas Crônicas de El Rei, que abrigavam desde a fundação do país, como eu disse lá em 1139, até a Revolução de Avis, que aconteceu no final do século XIV, entre 1383 e 1385, e colocou no poder a dinastia que reinava então ali no século XV. Antes era a dinastia de Borgonha, a Casa de Borgonha, agora a Casa de Avis, a família real de Avis, que governava Portugal. Essas crônicas tinham uma linguagem acessível para a época, claro, acessível para as pessoas que sabiam ler, e eram poucas, e tinham como novidade também um protagonismo dado ao povo português pelas conquistas que envolviam o país, não somente aos seis. Eram didaticamente organizadas por cada monarca que havia passado dentro de uma linha do tempo. Fernão Lopes, com as suas crônicas, inaugurou a fase do humanismo, uma fase que vem depois do trovadorismo, que é a primeira manifestação da literatura em língua portuguesa, e que coincide, em termos de história europeia, com o renascimento cultural e científico. Fase do Renascimento que não começou em Portugal, o país que capitaneou esse renascimento cultural e científico, vale lembrar, foi a Itália, principalmente a cidade de Florença, onde vivia a família Médici, família que foi mecenas, ou seja, patrocinadora, digamos assim, de vários artistas e cientistas da época. Então, o humanismo na época do Renascimento e o início da organização da história portuguesa. É neste contexto que surge o teatro de Gil Vicente. Mas é importante você saber que não havia só o teatro. O teatro foi uma das manifestações artísticas, foi obviamente a mais popular, mas havia outras. Em Portugal havia poesia. Como eu falei para você, o humanismo ele vem depois do trovadorismo. O trovadorismo é a primeira manifestação da literatura portuguesa em que a poesia era diretamente ligada à música, tal como na origem da poesia ocidental lá na Grécia. A poesia ocidental que se origina na Grécia em tempos antes de Cristo se origina para ser cantada. E assim foi até o trovadorismo. Os trovadores, os compositores dos poemas, faziam, na verdade, canções, que na sua maioria falavam de amor ou faziam sátiras. Você tinha as cantigas líricas e as cantigas satíricas. Caso você queira saber mais sobre o trovadorismo, deixa aqui nos comentários que eu faço um vídeo detalhando essas cantigas. Por hora, guarde essa informação. Poesia ligada ao canto, essas cantigas divididas na lírica, cantigas de amor e de amigo, e na sátira, cantigas de escárnio e maldizer. Isto até ali o século XIII, XIV, comecinho do século XV. No século XV, com o renascimento cultural, com a organização histórica feita por Fernão Lopes e com mudanças na sociedade portuguesa que já começavam a apontar para os rumos lá do século XVI, em que Portugal e Espanha são os primeiros países a se aventurarem no mar,
na época das grandes navegações, no século XV, no período do humanismo, a poesia passa por uma transição importante. Ela sai da música, da ligação direta com a canção, para a declamação. Ainda não estamos falando de poesia escrita para ser lida, até porque a leitura, volto a dizer, era dominada por pouquíssimas pessoas. Mas a poesia agora era memorizada para declamação em serões, em reuniões em que se falava de poesia, de arte, de música, que eram obviamente promovidas pela alta sociedade portuguesa, que tinha tempo e dinheiro para isso. Eram festas em que a arte estava em primeiro plano. Essas festas aconteciam sobretudo no ambiente da corte, inclusive alguns reis portugueses cultivavam esse hábito da poesia desde o trovadorismo. Vale lembrar que ainda na dinastia dos Borgonha nós tivemos Dom Dinis, que além de rei foi um grande trovador português. No humanismo, então, a poesia passa a ser declamada, e essa poesia da época ela é registrada em uma espécie de antologia literária. Um cara chamado Garcia de Rezende, também poeta, juntou, digamos assim, o melhor da poesia da época, dessa poesia que era feita para ser declamada, e compilou em um volume, em um livro chamado Cancioneiro Geral, este publicado já no iniciozinho do século XVI. Além da poesia, existia também na Europa, ou existiam na Europa, as novelas de cavalaria, que eram uma mistura da questão mitológica da origem de alguns reinos com a questão dos cavaleiros medievais que defendiam os seus países, os seus reis e a sua igreja na época das cruzadas. Eu não vou falar muito de novelas de cavalaria aqui, porque em Portugal elas não foram efetivamente populares. As novelas de cavalaria foram muito mais populares, por exemplo, na Espanha, com Amadís de Gaula, que é uma das principais novelas de cavalaria de lá, e na Inglaterra, com as novelas do ciclo bretão ou do ciclo arturiano, basicamente as novelas de cavalaria que falavam do mítico reino do rei Arthur e os seus 12 cavaleiros da Távola Redonda. Então nós tínhamos poesia para ser declamada em Portugal, tínhamos novelas de cavalaria não tão evidentes em Portugal, mas muito populares em países próximos, e aí sim tivemos o teatro. É interessante pensar que quando a gente fala em teatro ali do século XV, do século XVI, o primeiro nome que vem à nossa cabeça não é o nome do Gil Vicente. Na verdade, o teatrólogo mais popular, efetivamente, do período, popular não só na Europa, mas que acabou se popularizando ao longo do tempo no mundo, foi de fato Shakespeare, um inglês. Só que Shakespeare é posterior a Gil Vicente. Shakespeare nasceu em 1564. Quando Shakespeare nasceu, Gil Vicente já tinha morrido. Gil Vicente nasceu praticamente 80 anos antes de Shakespeare. Ele nasceu em 1465 e morreu praticamente 30 anos antes de Shakespeare nascer. Então, Gil Vicente viveu mais ou menos 70 anos e antes de Shakespeare já fazia teatro e já tornava o teatro popular. Detalhe é que o teatro de Gil Vicente ele foi popular em Portugal, mas ele não alcançou uma popularidade em nível continental como o de Shakespeare, que depois projetou Shakespeare com o passar dos séculos a todos os continentes. Gil Vicente é um teatrólogo muito conhecido dentro do universo lusófono, dentro do universo da língua portuguesa. Mas, como eu disse, além de ser anterior a Shakespeare, ele foi sim, à sua época, um autor bastante popular. Além de introduzir o teatro em Portugal, Portugal, que era um reino jovem, contava ali seus 300 anos à época, Gil Vicente popularizou o teatro. Então ele fez um teatro que servia tanto à nobreza quanto às camadas populares. Suas peças foram literalmente ensaiadas desde o Palácio Real, diante do rei e da rainha, até o meio da rua. Portanto, foi a primeira manifestação de arte dentro da língua portuguesa que nós podemos dizer que foi uma manifestação democrática, uma manifestação que abrangeu o povo português, não como partícipe, obviamente, não como atores né, da peça, nem como roteiristas ou algo assim, mas como plateia. Foi quando o povo português pôde se ver numa manifestação artística e acompanhar essa manifestação. Foi o teatro, e o teatro português deve o seu início e a sua popularização à figura de Gil Vicente. Gil Vicente, ao compor as suas peças, utilizava uma máxima, que é uma máxima que está em latim,
que é o ridendo castigat mores, ou, numa tradução aproximada, rindo corrigem-se os costumes. Tem gente que vai dizer castigam-se os costumes. Na verdade, dá na mesma, né? Não entenda castigo como um castigo físico, e sim como uma correção de costumes, obviamente de maus costumes, que ele herda, que ele traz lá do teatro clássico, do teatro grego. Porque essa ideia de corrigir os costumes por meio do riso é a ideia da comédia grega. Lá na Grécia Antiga, quando Aristóteles faz o seu primeiro tratado sobre poesia, sobre literatura, no qual engloba o teatro, ele fala da tragédia e da comédia. É da comédia que vem o teatro vicentino, o teatro que trabalha com situações cotidianas, que coloca em xeque nessas situações a prática moral do povo e apresenta, a partir destas situações, modelos de correção destas falhas, desses erros morais. O que é interessante entender dentro do teatro do Gil Vicente e dessa máxima do rindo corrigem-se os costumes? Algumas coisinhas. Primeira, Gil Vicente escreveu, na sua grande maioria, 2 tipos de peça, os autos e as farsas. O que é um auto? Um auto é uma peça com motivação religiosa, basicamente escrita ia ficar lindo, escrita a partir de passagens bíblicas. Vale lembrar que Portugal era um país totalmente católico. Eu volto a falar disso já já, mas Portugal tinha a religião católica, inclusive, como religião de Estado. Então, os autos partiam de motivos religiosos e as farsas partiam de motivos cotidianos. Em comum, claro, a ideia do ensinamento. O que aquela passagem bíblica poderia ensinar e quais costumes aquele exemplo da Bíblia poderia modificar, ou, nas farsas, quais costumes cotidianos estavam ali em debate. Por exemplo, a fofoca, né, era um tema das farsas, enquanto o pecado era um tema dos autos. Estes textos, tanto farsas quanto autos, apresentavam os chamados personagens típicos. O que são personagens típicos? São aqueles personagens que, apesar de aparecerem nas peças, nas encenações, como indivíduos, eles não podem ser interpretados individualmente. Como assim? Eles não podem ser interpretados individualmente porque, na verdade, eles representam um todo. Dentro do Alto da Barca do Inferno, vou pegar um personagem qualquer, um sapateiro. Nós temos um personagem no Alto da Barca do Inferno que é um sapateiro. Ele não tem nome, ele é sapateiro apenas. Aliás, o não ter nome é um indício muito forte de personagem típico. Claro que ele pode até ter um nome. O sapateiro poderia se chamar João, por exemplo. Não significa que o fato de um personagem típico ter nome o torne menos típico. Por quê? Porque o sapateiro, ele representa todos os trabalhadores manufatureiros, todos aqueles que faziam os seus produtos e vendiam. Então, o sapateiro representa todos os sapateiros, todos os tecelões, todas as pessoas que de alguma maneira produziam algo em pequenas oficinas para vender, tá certo? Essa é a ideia do personagem típico. Ele é um, mas este um representa um todo. Ele pode ter nome ou não. No caso do Alto da Barca do Inferno, eles não têm nomes. O único personagem, ou os únicos personagens no Alto da Barca do Inferno que tem nome, são o Parvo, que é uma espécie de bobo da corte, e uma alcoviteira. Se você ficou curioso, na parte 2 do vídeo eu vou falar de cada personagem. Muito bem, entendida a ideia de personagens típicos, vamos falar um pouquinho da ambientação e da estrutura do Alto da Barca do Inferno. O Alto da Barca do Inferno ele foi pensado para uma encenação muito simples, ou seja, não era uma peça que requeria grande estrutura ou grandes cenários. O cenário era único e dentro deste cenário atuavam os personagens. Qual é a base do Alto da Barca do Inferno? Bom, se é um alto, você sabe que tem base religiosa. Qual base? A cena bíblica do julgamento dos mortos. Se alguém aqui é católico ou conhece a Igreja Católica, lembra-se de uma oração chamada Credo, em que fala que Jesus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. O Alto da Barca do Inferno é o julgamento dos mortos, são personagens da sociedade portuguesa que morrem e tem o seu primeiro julgamento, não é juízo final ainda, é antes, e aquele julgamento imediatamente após a morte, em que ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Só que como é que o Gil Vicente ia resolver num único palco as questões de céu e inferno se são lugares tão diferentes?
parecia um desafio e de fato era. Para conseguir conciliar na mesma encenação o personagem ligado ao céu, no caso o anjo, e o personagem ligado ao inferno, no caso o próprio diabo, o Gil Vicente vai beber na fonte da mitologia grega. O que é mitologia grega? Né? O que uma crença, inclusive politeísta, pagã, como era a crença grega clássica, dizia? Eles não acreditavam exatamente em céu e inferno, mas os gregos falavam em reino dos mortos. E eles utilizavam a seguinte imagem: quando você morria, você atravessava um rio para o reino dos mortos, ou seja, você não ia tipo direto, vai para o céu, vai para o inferno. Você chegava diante de um rio, e neste rio tinha um barqueiro chamado Caronte, ao qual você dava uma moeda. Guardem essa informação de dar uma moeda para o barqueiro, porque ela vai ser importante para dois personagens lá na frente, o onzeneiro, que é um agiota, e o judeu. Então você dava uma moeda para este barqueiro, que é Caronte, entrava no barco e Caronte atravessava você para o Rio dos Mortos, rio que obviamente só tinha um sentido, o de ida. Você não voltava à vida e no Reino dos Mortos você ficava para sempre. Esta era a crença grega. Obviamente Portugal era um país católico, mas para resolver esta questão de cenário, Gil Vicente então aproveita-se desta ideia do Rio da Morte ou de um ancoradouro e traz a seguinte cena. O cenário é um ancoradouro, um lugar onde estão dois barcos, não apenas um. Como eu disse, na Grécia é só o reino dos mortos, independente se você foi uma boa pessoa ou uma má pessoa. E no ancoradouro de Gil Vicente você tem duas barcas. Uma barca que está ligada ao céu, que traz a bordo um anjo. Claro, não vai trazer a bordo Deus, já que Deus é muito mais um conceito do que exatamente uma criatura, e Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ou seja, ele é aquele que tudo sabe, aquele que está em todos os lugares e aquele que tudo pode. Portanto, ao mandar um anjo, ele sabe exatamente o que está acontecendo, por ter justamente essa questão da onisciência e da onipresença. Você tem a barca do céu com o anjo e você tem a barca do inferno com o diabo. O diabo, vejam, vai em pessoa, só que ele não vai sozinho. O diabo leva um ajudante. A figura do diabo com um ajudante nos dá uma pista. Se ele precisa de alguém para ajudá-lo, muito possivelmente é porque a barca dele vai bem mais cheia que a do anjo, anjo que está sozinho. Esta é a cena. Ancoradouro, barca do céu com anjo, barca do inferno com diabo e um ajudante. A partir disso, desenrola-se o enredo em que os personagens vão chegando um a um e ali, diante do público, conversam com o diabo e conversam com o anjo e tem a sua sentença, tem o seu julgamento. Por que um personagem vai ser julgado? Quais são os motivos que o levarão a ser julgado? As suas ações em vida, o conjunto delas. É importante frisar essa ideia de conjunto de ações em vida, porque alguns dos personagens que são mandados para a barca do inferno acreditam que podem ser salvos por ações pontuais. Ah, eu dava o dízimo. Ah, eu ia à igreja. E a peça mostra o seguinte: não é uma ação pontual de uma ou outra vez ter ido à igreja ou de dar o dízimo que vai livrar você da condenação se a sua vida se pautou por ações erradas, ilícitas e imorais. Esta condenação, portanto, ou esta absolvição, ela vai se dar sempre por dois crivos. A partir das ações do personagem, você tem o crivo social e você tem o crivo religioso, ou seja, condenação moral por ações do dia a dia e condenação por pecados cometidos. E, embora haja esses dois crivos, a gente sabe que o religioso vai predominar sobre o social, já que Portugal, como eu disse há pouco, era um país católico de maneira ampla, de maneira total. Portugal, inclusive, foi um dos poucos países da Europa que lá no século XVI, após a Reforma Protestante iniciada por Martinho Lutero, permaneceu totalmente atrelado à Igreja Católica, que dominava, que demandava políticas dentro do Estado português, porque Portugal tinha uma religião de Estado, era um país em que oficialmente se professava a religião católica e, portanto, a moral social não pode ser entendida fora da moral católica, ou seja, todos os erros de condutas estavam, em maior ou menor grau, ligados aos ensinamentos da igreja. Então, embora houvesse o crivo social e religioso, o religioso determinava o social, ele estava hierarquicamente acima. A Igreja Católica determinava não só os seus próprios dogmas,
como também influenciava diretamente no Estado português e na formação do Código Moral. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre cada um dos personagens. Eu vou explicar brevemente para você quem é esse personagem e se ele vai para o céu ou para o inferno e por quê. Qual o motivo da sua absolvição, qual o motivo da sua condenação. Então, já anote aí no seu caderninho, na semana que vem sai o segundo vídeo e nós continuamos a falar sobre o Alto da Barca do Inferno. Se nesse meio tempo você tiver alguma dúvida, pode escrever no nosso e-mail, almada. Não se esqueça do ponto, almada.consultoria@gmail.com ou deixar aqui nos comentários que eu vou responder com o maior prazer. Um abraço e até a próxima semana.